Existe um código invisível rodando no seu cérebro agora, e ele foi projetado para garantir que você morra sem nunca acessar o seu verdadeiro potencial. Enquanto você assiste a este vídeo, há uma guerra acontecendo por baixo da sua pele, nos canais sinápticos que você nem sabe que existem. Você já se perguntou por que, mesmo orando, mesmo estudando, mesmo querendo mudar, você parece estar preso em um loop infinito de cansaço e distração? A verdade que ninguém te conta é que você não está lutando contra o desânimo. Você está sendo drenado por uma parasitose tecnológica que a Bíblia já descrevia como a cegueira do coração. O sistema em que você vive não quer o seu dinheiro. Ele quer o seu processamento. Ele precisa que o seu hardware mental esteja tão saturado de ruído que quando o Mestre Jesus sussurrar a estratégia que vai te enriquecer, você simplesmente não consiga ouvir. O Mestre não era apenas um guia, ele era o maior engenheiro de frequências que já pisou na Terra. Provérbios 25, versículo 28, ele revela a falha de segurança. O homem que não domina o seu próprio espírito é como uma cidade com as muralhas derrubadas. Olhe para a sua vida hoje. Suas muralhas não estão de pé. Elas foram implodidas por uma inundação de dopamina barata que transformou o seu cérebro, que deveria ser um templo de criação, em um lixão de informações inúteis. Você está viciado em estímulos que não te dão poder, apenas te dão sono. Mas aqui está o mistério que eu comecei a decifrar. Jesus sabia que para baixar o novo software do reino, ele precisava primeiro deletar o sistema operacional da carne. O deserto de Mateus, capítulo 4, não foi um retiro espiritual bonitinho. Foi uma operação de extração de vírus. Jesus foi levado para lá para forçar o seu corpo a entrar em um estado que a ciência hoje tenta copiar, mas falha miseravelmente. Ele descobriu que existe uma frequência de comando que só é ativada quando o ruído humano morre. Se você sente que a sua vida é uma repetição de dívidas e frustrações, é porque você está tentando rodar um programa de luz em um hardware infectado por trevas digitais. Nos próximos minutos, eu vou abrir a caixa preta dessa tecnologia de reset. Eu vou te mostrar o que aconteceu no deserto que as religiões esconderam de você. E como um detalhe específico sobre a sede de Cristo, revela por que a sua prosperidade está bloqueada por um prazer que você acha inofensivo. Prepare o seu sistema, porque a partir de agora, o que você vai ver vai destruir a ilusão de controle que você achava que tinha. Agora, eu quero que você feche os olhos por um segundo e imagine o cenário que a religião nunca te permitiu enxergar. Visualize o Mestre Jesus no centro de um deserto escaldante. O sol castiga a pele, o silêncio é tão profundo que ele consegue ouvir a própria pulsação e a fome. A fome já não é mais uma dor. É um estado de consciência. Mas aqui está o que ninguém te contou sobre Mateus capítulo 4. O deserto não foi uma derrota para o corpo de Cristo, foi uma vitória para o processador central dele. Enquanto o mundo pensa que Jesus estava fragilizado, a verdade é que ele nunca esteve tão poderoso. Ao cortar o suprimento de dopamina da comida, do conforto e da validação social, Jesus estava forçando o seu hardware humano a fazer algo impossível. Ele estava forçando o sistema a parar de processar o mundo físico para começar a processar o reino. Existe um código escondido no versículo 2 que diz que passados 40 dias ele teve fome. Você já parou para analisar a estranheza dessa frase? Qualquer médico diria que a fome aparece nos primeiros dias, mas a Bíblia diz que ela só chegou ao ápice depois de 40 dias. Isso é o que chamamos de anomalia do sistema. Jesus atingiu um nível de purificação onde a carne não tinha mais voz.
O sistema operacional dele estava rodando em 100% de clareza. E é exatamente por isso que, quando o tentador aparece, Jesus não discute, ele não hesita, ele apenas executa o comando de voz. Ele não estava lutando contra o diabo, ele estava operando acima dele. A revelação que eu tenho para você é perturbadora. A razão pela qual você não consegue vencer as suas tentações financeiras ou as suas crises de ansiedade é porque o seu sistema está tão pesado, tão entupido de lixo de entrada, que você não tem memória RAM espiritual para processar a vitória. Você está tentando vencer o deserto morando dentro de um shopping center mental. Jesus sabia que o segredo para governar sobre as nações começava em governar sobre os próprios receptores de prazer. No momento em que ele disse, nem só de pão viverá o homem, ele não estava citando uma frase bonita. Ele estava afirmando que tinha trocado a fonte de energia do seu hardware. Ele saiu da bateria química da dopamina e se ligou na corrente direta do Criador. E se eu te dissesse que existe um detalhe técnico sobre o momento em que os anjos vieram servi-lo, que revela o passo exato para você materializar recursos do nada? O que aconteceu logo após o último teste de Jesus é o mapa que vai te tirar da espera e te colocar na mesa do banquete. Mas para entender isso, você precisa descobrir o que é o sequestro sensorial que está acontecendo na sua sala de estar agora mesmo. Você entende agora que o seu cérebro é a peça de tecnologia mais avançada do universo, mas você a entregou nas mãos de programadores que lucram com a sua mediocridade. Quando o Mestre Jesus disse em Mateus, capítulo 6, versículo 22, que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Ele estava entregando a chave da engenharia de foco. Se o seu olho é mau, se ele está viciado em buscar o estímulo rápido, a fofoca, a notícia trágica ou o prazer imediato, o seu corpo entra em um estado de trevas cognitivas. As trevas não são a ausência de luz, são a presença de ruído, e o ruído bloqueia a visão da herança. Para você sair desse estado de cegueira e começar a enxergar as minas de ouro que o reino colocou no seu caminho, você precisa de um reset de fábrica. O primeiro passo desse protocolo de 7 dias não é sobre o que você vai fazer, mas sobre o que você vai deletar. Imagine que o seu sistema operacional está com a memória RAM cheia de vírus. Não adianta instalar um programa de riqueza se não houver espaço para ele rodar. O reset começa com o que eu chamo de jejum das vozes estranhas. Pelas próximas 24 horas, após decidir entrar neste código, você vai cortar 100% das notificações que não geram valor. Cada ping do seu celular é um saque que o sistema faz na sua conta bancária espiritual. Jesus se isolava porque ele sabia que as vozes da multidão traziam a frequência da necessidade, enquanto a voz do Pai trazia a frequência da identidade. Se você passa o dia ouvindo o que o mundo diz que você precisa ter, você nunca descobrirá o que você já possui. A imagem mental que você precisa sustentar agora é a de um scanner. Durante este jejum, você vai treinar o seu sistema de ativação reticular para parar de ser um detector de crises e se tornar um caçador de padrões. O mestre não via apenas 5 pães e 2 peixes. O hardware dele estava tão limpo que ele via a estrutura da multiplicação antes mesmo dela acontecer fisicamente. Mas escute bem, porque agora entramos na zona de perigo. O seu corpo vai lutar contra você. Nas primeiras horas desse reset, você vai sentir uma ansiedade profunda, uma necessidade física de voltar para a distração. É o vírus tentando sobreviver. A maioria das pessoas desiste aqui, aos 7 minutos da jornada, porque não entende que essa dor é o sinal de que a cura começou.
Existe uma técnica de respiração e decreto que Jesus usava no topo dos montes, antes do amanhecer, que desintegra essa ansiedade em segundos. E se você não dominar essa técnica, o próximo nível de revelação que eu vou te entregar será pesado demais para o seu sistema suportar. Você está pronto para saber o que o Mestre fazia na 4ª da noite, enquanto todos dormiam, para garantir que o dia seguinte fosse uma sucessão de milagres? Você já se perguntou por que as maiores revelações e os maiores milagres do Mestre Jesus aconteciam após momentos de isolamento que ninguém testemunhava? Existe um padrão oculto nos evangelhos que a religião tratou como apenas um detalhe piedoso, mas que a engenharia do reino revela como uma técnica de alta performance. Marcos, capítulo 1, versículo 35, diz que, sendo ainda muito cedo, Jesus levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Por que muito cedo? Por que o deserto? Porque Jesus sabia que entre as 3 e as 6 da manhã, o que os antigos chamavam de a 4ª vigília da noite, o hardware humano atinge o seu pico de conexão com o código-fonte da criação. É nesse momento que o mundo físico está em silêncio, mas o mundo das frequências está gritando. Se você quer resetar o seu sistema e instalar o algoritmo da abundância, você precisa dominar a tecnologia da antecipação. Enquanto você acorda e a primeira coisa que faz é checar o celular, você está entregando o controle do seu processador para o mundo. Você está começando o dia no modo reativo, reagindo a problemas, reações e vontades alheias. Mas o Mestre operava no modo de governo. Ele subia ao monte para fazer o que eu chamo de varredura de sistema. Ele silenciava a dopamina do dia anterior para que, quando o sol nascesse, o seu olho já estivesse bom, focado apenas na vontade do Pai. Imagine o seu cérebro como uma lente de alta precisão que ficou guardada em uma gaveta cheia de poeira. O jejum de dopamina é o processo de limpeza dessa lente, mas a 4ª hora é o momento em que você ajusta o foco. Durante o seu reset de 7 dias, você vai praticar o protocolo do silêncio estratégico. Nos primeiros 60 minutos do seu dia, você não vai consumir, você vai decretar. Você não vai ser um receptor de lixo digital, você vai ser um projetor de realidade. Jesus não pedia permissão para o dia ser bom. Ele ordenava que o reino se manifestasse na terra, e a ciência moderna agora confirma. Esse estado de vigília em silêncio coloca o seu cérebro em ondas teta e alfa, o estado perfeito para reprogramar o subconsciente, o que a Bíblia chama de coração. Se você não limpa o seu coração no silêncio da madrugada, você passará o dia inteiro tentando imprimir prosperidade com um cartucho cheio de tinta de escassez. Mas preste atenção, porque agora estamos chegando ao ponto de não retorno. Existe uma revelação final sobre o que Jesus encontrou quando desceu do monte que vai explicar por que algumas pessoas trabalham a vida inteira e continuam pobres, enquanto outras parecem apenas falar e a realidade obedece. O segredo final da materialização está guardado em um gesto simples que Jesus fez diante da multidão faminta. E se você não entender a mecânica por trás desse gesto, o seu jejum terá sido apenas uma dieta. Você está pronto para o código final que converte foco em matéria? Agora você está diante da revelação que separa os religiosos dos governantes. Você já entendeu que o seu cérebro foi hackeado, que o deserto foi um reset de hardware e que a 4ª hora é o momento de calibração. Mas falta a peça final. Como Jesus fazia a riqueza aparecer no mundo físico? Em João, capítulo 6, versículo 11, diante de uma multidão faminta e com apenas 5 pães nas mãos, Jesus fez algo que a lógica humana não computa. Ele não pediu para o pão crescer. A Bíblia diz que ele deu graças. No grego original, esse dar graças é a frequência da plenitude. Jesus não estava olhando para o que faltava,
O hardware dele estava tão limpo pelo jejum que ele só conseguia processar o resultado final. Ele via a mesa posta onde todos viam terra seca. A materialização de recursos na sua vida não acontece quando você pede a Deus. Acontece quando o seu sistema operacional está tão purificado e alinhado com o sistema de Deus que você não consegue mais processar a dúvida. O jejum de dopamina de 7 dias que eu te entreguei hoje é o processo de deletar a dúvida do seu DNA espiritual. Quando você limpa os seus sensores, você para de tentar convencer a Deus a te dar algo e passa a receber o que Ele já programou para te dar, que é a abundância que você já sustenta. A super revelação que eu te prometi é esta: o reino de Deus não é um lugar para onde você vai. É um algoritmo que você acessa através da pureza do seu foco e alinhamento com Cristo. Se você completar esse reset, em 7 dias, a sua sensibilidade para oportunidades será tão aguda que você verá brechas de lucro, onde hoje você só vê problemas. Você vai falar, e a matéria vai obedecer, porque agora é o seu espírito que governa, não os seus vícios. Prepare-se agora para o reset definitivo. Feche os olhos da carne e sinta o peso da autoridade voltando para as suas mãos. Decreto de governo. Em nome de Jesus, eu ativo agora o protocolo de limpeza total no meu hardware, biológico e espiritual. Eu decreto a falência de todo o algoritmo de distração que tentou roubar o meu processamento. Pelos próximos 7 dias, eu entro no deserto do reset. Eu desinstalo o vício da dopamina barata e instalo a frequência da 4ª vigília. Meus olhos são bons, meu corpo é luz e meu sistema está configurado para detectar a herança. Eu não sou mais um espectador do mundo. Eu sou o projetor da minha realidade. O comando está dado, o sistema está atualizado, está feito. Mas escute, você limpou o motor e configurou o software, mas nada disso resiste a um ambiente infectado. Existe um motivo pelo qual Jesus, após o deserto, foi extremamente criterioso sobre quem ele deixava entrar no seu círculo íntimo. Se você não entender a ciência do contágio social, você vai baixar o vírus da pobreza novamente em menos de 24 horas. No meu próximo vídeo, eu vou te mostrar por que os seus amigos são o firewall quebrado que está deixando a sua conta bancária sangrar. Se você aceita o desafio do reset de 7 dias, escreva agora nos comentários: Sistema atualizado. Eu vou acompanhar pessoalmente nos comentários quem tiver a coragem de cruzar esse deserto comigo. A sua visão foi limpa. Agora, vamos proteger o seu reino.